Boa noite, amados. Vamos ler um texto nesta noite. Tentarmos extrair algo para a nossa vida, para a minha vida e para a sua vida, para a vida da igreja. Vamos lá? Nós vamos ler Mateus 8, 24 a 26. Está escrito assim: E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Amém? Queridos, uma das coisas que nós aprendemos com esse texto é que Deus permite com que nós venhamos passar por algumas tempestades na nossa vida. E sejam elas quais forem as tempestades, a gente aprende alguma coisa, porque tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito nessa vida. E eu tenho certeza de que não é fácil viver um momento difícil, mas a certeza que eu tenho, e que sempre nós temos falado uns com os outros, é que diante de algumas situações, sejam elas quais forem, tempestade ou outras coisas, problemas, dificuldades, nós sempre sairemos dela mais forte. Eu creio desse jeito. E quando Jesus está no barco, no meu barco, no seu barco, eu quero crer, queridos, que Ele não permite que a gente venha naufragar. Eu tenho certeza de que Ele tem dado essa esperança para mim e para você. E Ele usa as tempestades da nossa vida certamente para nos ensinar algumas coisas, algumas lições. E a primeira lição que eu aprendo lendo esse texto sobre a tempestade é que nós precisamos depender de Deus. E depender totalmente, porque não é o que sou, não é o que eu tenho, querido. Não é o que eu sei, não é com quem eu ando, não é o que eu faço, não é isso, não é aquilo, mas é depender de Deus, é saber que Ele está cuidando de nós, que Ele está nos protegendo, é saber que Ele vai fazer com que a gente atravesse o mar da dificuldade. E eu tenho essa certeza de que no meio de uma tempestade a gente aprende a depender mais de Deus, e não mais somente no nosso saber, naquilo que a gente tem, naquilo que a gente é, e sim passar a depender exclusivamente do Senhor. Essa é a primeira lição que a gente aprende. Outra lição que a gente aprende é que a tempestade ela vem do alto, assim também como a solução para as nossas vidas vem do alto, vem do Senhor que fez os céus e a terra. E isso faz com que a gente tenha essa esperança de que, com certeza, a tempestade vai ser acalmada por Ele. Assim como a tempestade ela veio do alto, assim também o socorro virá do alto. E a tempestade, queridos, nos aproxima mais de Deus. Nos aproxima mais de Deus ali no caso, quando os discípulos perceberam que a tempestade estava aumentando, que eles estavam correndo perigo. A primeira coisa que vem na mente deles é despertar o Senhor. Olha, o Senhor estava dormindo no barco. E assim é na nossa vida. Muitas das vezes deixamos o Senhor dormir no barco da dificuldade. E aí, quando parece que tudo está tendo fim, tudo está acabando, parece que nada mais vai dar certo, aí você se lembra do Senhor Jesus e vai lá e acorda Ele. Assim aconteceu com os discípulos. Em meio a maior tempestade, maior dificuldade, eles se esqueceram que estava com o Senhor dos Senhores no barco deles. Eles esqueceram que estava com o Filho de Deus ali no barco deles. E eles se lembraram, como alguns costumam dizer, aos 45 do segundo tempo, que o Senhor estava no barco com eles. E nós não podemos esquecer, queridos, que o Senhor está no nosso barco, está na nossa vida, em meio às dificuldades, em meio à alegria. E nós precisamos entender isso. E assim como eu disse, a tempestade nos aproxima de Deus, e nós passamos a orar mais, nós passamos a confiar mais, nós passamos a depender mais, como já dissemos anteriormente. E isso é bom para a gente, porque dentro desse momento, nas nossas orações, a gente se achega mais ao Senhor,
a gente deixa de fazer outras coisas para estar se aproximando do Senhor, se aproximando da sua palavra, orando, buscando aprender uma lição para as nossas vidas. Isso não é comigo só, não é com você, mas é com todos nós. E é uma lição que a gente aprende, que em meio à tempestade, Deus permite para que a gente venha se aproximar dele. E precisamos ter fé para ver os milagres. Porque é através da fé que a gente se aproxima de Deus, é através da fé que a gente vê Deus, que a gente vê o seu poder. E aconteceu isso com os discípulos, foi assim com aqueles discípulos, né? Eles viram Jesus fazer diversos milagres, eles estavam andando com Jesus, já vendo as maravilhas que Jesus estava vendo, mas me parece aqui no texto que isso não estava sendo suficiente para que eles pudessem crer que Jesus Cristo era verdadeiramente o Filho de Deus, que era verdadeiramente o próprio Deus. E então, no momento daquela tempestade, eles passam a crer que Jesus era o Filho de Deus. Porque eles viram que Jesus ele acalmou o vento, que ele acalmou o mar, que o vento e o mar o obedeciam. Então eles passaram a crer. E na palavra que eles lançam, quem é esse? Mas ele na verdade, meu Deus, ele realmente tem todo o poder, realmente tudo obedece a ele, realmente esse homem veio da parte de Deus, realmente esse homem é um verdadeiro Deus. Ali então eles começam a verdadeiramente ter a fé que nós precisamos ter, de crer que tudo é possível para Deus. E as tempestades nos mostram também que não tem problema tão grande que o Senhor não possa solucionar. Esse é um aprendizado que nós temos nesta noite. Não há problema tão grande que o Senhor não possa solucionar. Eu não sei qual é a tempestade que você está vivendo, mas eu sei que nós temos um Deus maior do que essa tempestade. Nós temos um Deus que tem domínio sobre qualquer tempestade, qualquer problema na nossa vida. Eu creio que após a tempestade vem a bonança, porque o Senhor é a nossa bonança. É Ele quem acalma as tempestades da nossa vida. E quando saímos dessas situações em que nós vivemos antagônicas, contrárias à nossa vontade, certamente é o Senhor que está trabalhando na minha vida, na sua vida, e é aí que nós vamos crescer, é aí que nós vamos entender os mistérios de Deus, é aí que nós vamos nos apegar ao Senhor e falar assim: Senhor, a minha vida está nas tuas mãos, não deixe ao Senhor que o Senhor durma na minha vida, durma no barco da minha vida, repreenda, Senhor, todo vento e todo mar contrário, para que nós possamos seguir, né, o mar da vida, certo que o Senhor Jesus está no nosso barco e crendo que Ele está fazendo maravilhas na nossa vida. E que tudo aquilo que você possa estar vivendo, eu creio no Senhor Jesus. Eu creio no poder de Deus na sua vida, querido, que Ele vai mudar esse quadro. E se lembrando da situação que nós estamos vivendo no Brasil, eu creio, quero levar você a crer mais ainda que o Senhor está no controle de todas as coisas e que isso vai passar e a igreja vai ficar mais forte, vai se consolidar na fé, vai se consolidar no seio da família, vai se consolidar que não precisa de tantas coisas, vai se consolidar que ele tem que depender única e exclusivamente de Deus. E essa é uma palavra para nós que ela é oportuna, ela está se adequando à nossa vida, porque a gente muitas das vezes pensa igual a esses discípulos, age igual a esses discípulos, mas essa palavra de Deus veio hoje para mudar o nosso comportamento e trazer mais esperança, mais fé, que Cristo está no nosso barco e que as tempestades vão ser dissipadas em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Querido Deus, graças te damos por esta palavra. Abençoa a nossa igreja, Senhor, que daqui a pouco estará orando. Receba a oração e o nosso clamor, Senhor. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor já tem nos respondido. E já te agradecemos por tudo que o Senhor ainda vai responder, por tudo que o Senhor ainda vai agir, que o Senhor vai transformar com o seu poder. Obrigado, Senhor, porque a cada manhã a Tua palavra se renova na nossa vida. Obrigado por tudo.
Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês.